Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus, para aqueles que são irmãos em Cristo e aqueles que não são irmãos em Cristo ainda, que não aceitaram Jesus, que estão assistindo nossos vídeos aqui no nosso blog. Eu quero agradecer, muitas perguntas, a gente hoje vai responder a pergunta do Marcos, que ele é da Assembleia de Deus Primitiva, e ele pergunta aqui, por que não se prega mais a palavra sobre santificação, arrebatamento, salvação e batismo com o Espírito Santo nas igrejas? Isso, a gente também tem pergunta para o próximo vídeo, Ela fala o seguinte, o próximo vídeo, já para todo mundo já ficar sabendo: inocentes são condenados sem culpa. Você acha que Deus, ele faz parte disso? É uma pergunta muito, eu vou responder aqui conforme a palavra de Deus, mas muita gente já conversei com algumas pessoas e todo mundo acha que Deus não é capaz de fazer isso. E não é mesmo, mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Bem, por que não se prega mais arrebatamento, santificação, salvação e batismo com o Espírito Santo? Hoje em dia a gente vê assim, igrejas, elas pregam muito sobre prosperidade, casa, carro, sendo que Deus, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Só que hoje as pessoas buscam muitas outras coisas, E como que isso fica, Eu perguntei para um pastor, ele estava falando sobre Apocalipse, e perguntei por que as igrejas não falam. E ele disse claramente que as igrejas, se começassem a falar, ficariam vazias. E o povo, onde que ele fica nessa? Porque a gente sabe que Jesus, ele vai vir buscar aqueles que estão preparados, santificados, se desviando do mal, E deixar claro, gente, você quer um blog para tirar dúvidas, sobre o que está acontecendo na sua igreja, o que não está, Às vezes você pode pensar assim: o Alex está fazendo isso para a gente se desviar da igreja. Não, se você sair da sua igreja, você tem que procurar outra que segue a Jesus Cristo. Você não tem que sair da sua igreja e ficar na sua casa, não. Isso é errado, Porque muita gente acha assim: você está fazendo isso, o pessoal começa a sair da igreja, e aí como é que fica? Não. A gente está fazendo aqui para perguntas, para as pessoas tirarem as suas dúvidas se estão seguindo o caminho certo. A gente não pode esquecer que os falsos profetas vão enganar muitas pessoas. Satanás arrastou muitos anjos com ele. E se você estiver seguindo aí uma pessoa que não está seguindo a palavra de Deus, você vai para onde ela ir, porque você está sendo conivente. Não é assim, a pessoa chega e fala assim: mas eu estou indo lá, o que ele faz, o problema é dele. Você às vezes está seguindo um líder, e você acha assim: não, o problema é dele, se ele ir para o inferno, não, você também vai. Você também será arrastado com ele. Tem exemplo aí que a gente... os soldados que acompanharam o faraó contra o povo de Deus foram para onde? O mar fechou para todos. Satanás levou os anjos com eles. Falsos profetas vão enganar muito, se for possível até os escolhidos. Então você tem que tomar cuidado, A gente vai ler aqui a palavra de Deus. Então, Marcos, você que está ouvindo, porque você está numa igreja que já não prega mais o arrebatamento, o batismo com o Espírito Santo, santificação e salvação. Acontece o seguinte: as escrituras, elas estão se cumprindo. Vamos lá. A gente vai ler aqui para entender o que é que está acontecendo e como que a gente vai poder tirar esse espírito que está sobre essas pessoas que estão pregando, o evangelho errado. Mateus 24, versículo 11 ao 14. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então a gente vê aqui
que Jesus ele deixa claro que vão surgir muitos falsos profetas que enganarão a muitos, né? E diz em outra palavra que, se possível, até os escolhidos. Então você vê que os falsos profetas, o que é? São pessoas que pregam falsamente. Porque é falso profeta, ele vai profetizar, ele vai falar a respeito das coisas de Deus falsamente. Então, a gente vê o quê? Que hoje as igrejas, elas se pregam qualquer coisa. Eu estava vendo ontem no YouTube, ao vivo, e a pergunta era a seguinte: quem disse que mentiroso não entra no céu? Outro vídeo que eu já postei diz assim, que cristão vai para o inferno. Então você vê que a palavra de Deus, ela está sendo invertida. Então fica difícil a gente saber, né, exatamente para onde que a gente vai. A gente vai para o inferno ou vai para o céu? Quer dizer, porque tem diferença, gente. Olha, vamos entender o seguinte: conforme o seu caminho, conforme a vida que você leva, então se você não buscar aprender o que é santificação, se você não buscar aprender o que é arrebatamento, né? Muita gente fala nas igrejas, olha, Jesus vai arrebatar a igreja. Tem gente que não sabe nem o que é isso, o que quer dizer essa palavra, porque não é falado, né? A gente não sabe o dia nem a hora, né, que Jesus ele vem, mas na Bíblia ela deixa claro um arrebatamento. E as pessoas não pregam, eles falam que Jesus vai vir e não fala. A pessoa, então, gente, esse rapaz faz essa pergunta aqui sobre inocentes são condenados sem culpa. Que isso Deus faz isso, né? O que eu acho disso? Eu não acho nada, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho para oferecer nada para você, mas Jesus Cristo tem tudo a oferecer. Deus tem a oferecer para vocês uma vida melhor, um caminho melhor, uma salvação para sua vida, aqui na terra, na sua casa, na sua vida financeira, seja lá o que for o que você precisa, Deus tem para oferecer. Eu não tenho nada, eu não posso achar nada, porque eu não posso oferecer nada para vocês, mas Deus ele pode oferecer. Então, as pessoas têm deixado de lado a santificação, o batismo, até mesmo o batismo nas águas, né? Então você vê bem como é sério. E esse rapaz que fez essa pergunta, ele falou, me chamou até de possuído do demônio. Então você vê que é difícil a gente saber hoje o que é certo e o que é errado. Então qual que é o jeito mais fácil? Lendo as escrituras. Então, se a sua igreja não fala sobre salvação, arrebatamento, sobre tudo, mas ela está ali, você vê que ela está na palavra, busca ler na sua casa, porque tem os falsos profetas. E eu vou dizer já para vocês aqui, ó. A gente vai continuar em Mateus 23:13, para vocês entenderem uma coisa. Olha só: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então você vê aqui que Jesus ele deixa claro que são hipócritas aqueles que não entram e não deixam entrar quem está entrando. Então você veja bem que você às vezes você pode estar entrando e você não vai entrar. Não deixa entrar quem está entrando. Então você às vezes pode estar seguindo um determinado lugar, e você pode estar se aproximando de Deus, e o ensinamento dali pode te impedir de entrar. É a palavra de Deus, aqui é Jesus Cristo falando no Evangelho de Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então você vê que esse tipo de pensamento de ficar na igreja não, se o pastor está vivendo errado, se o bispo está vivendo errado, o problema é dele. Estou fazendo minha parte com Deus. Não, Jesus ele deixa claro, como eu falei aquela do diabo, dos demônios, que ele não entra, hipócritas, e são pessoas aí que desagradam a Deus, eles fecham a porta para os que estão entrando. Então o jeito que você aprende, a pessoa que você segue vai te levar por um caminho. Porque a gente tem que pensar, por que Satanás quis o corpo de Moisés? Você pode ver na Bíblia. Ele quis disputar o corpo de Moisés, ele queria o corpo de Moisés. Por quê?
Se o diabo pegar o líder, ele desvia todo o povo. Se o Moisés ele levantasse ali no deserto, né, depois que ele morresse, ele levantasse, o povo ia seguir Moisés, ou o que Deus falou? Até Josué iria seguir Moisés, porque Moisés era de Deus, mas ele já tinha morrido. Então você tem que ver o seguinte, que quando há uma morte espiritual no seu líder, no seu bispo, no seu pastor, naquele líder do grupo jovem, ou aquela pessoa lá que você tem como a pessoa que me trouxe para a igreja, se há uma morte espiritual nele, o diabo vai tentar disputar o corpo dele. Você tem que entender uma coisa, você tem que seguir outro, assim como o povo seguiu quem? Josué. O povo seguiu Josué, mas e se Deus permitisse pegar o corpo de Moisés? Não é verdade? Tem um amigo meu que é pastor e ele disse claramente para mim, olha, tá difícil. Já fui numa igreja, já fui em outra, tô em outra agora. Mas se continuar dessa maneira, ou eu abro uma igreja, ou eu paro de ser pastor, porque não tem jeito. Então você vê que hoje em dia não se estão vivendo de qualquer maneira, estão seguindo a Deus de qualquer maneira, estão indo para a igreja de qualquer maneira. E só que Deus não vai permitir que se entre de qualquer maneira. Então a gente tem que ver o seguinte, se não houver uma santificação, uma igreja que fala de arrebatamento, pode se pedir oferta? Pode. Pode se pedir o dízimo? Pode, claro, porque é a vida financeira que vai ser abençoada. Mas não se pode ser em excesso. Então, gente, a gente tem que parar para pensar que Deus, ele vê todas as coisas. Você não crê num Deus que vê todas as coisas? Você não crê num Deus que é grande, que é poderoso, que veio para abrir o mar na sua vida, que veio derrubar as muralhas, tirar da frente seus inimigos? Então esse mesmo Deus, ele vai julgar a terra, esse mesmo Deus, ele vai trazer sobre a terra, lá em Apocalipse se fala claramente, né, uma tormenta muito grande, e só aqueles que estão ali firmes com Deus, buscando a Deus. Ninguém é perfeito, mas você tem que lutar para que Deus veja que você está lutando para querer ir com Ele. Então Deus, ele vai te ajudar. Agora vamos ler o 23:37 em Mateus ainda. Diz assim, agora eu vou explicar para vocês por que a igreja chega num ponto de ter falsos profetas. Jesus, ele deixa claro que os falsos profetas, né, quando ele se refere aqui, as pessoas que fecham a porta para os que estão entrando, eles surgem nas igrejas, eles surgem e surgirão. Então você pode estar aí do lado de uma pessoa seguindo um líder que vai surgir, de repente surgirão, de repente, os falsos profetas. E aí, vamos ler aqui, ó. Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Então a gente vê o seguinte, hoje é muito difícil você falar o que é de Deus. É muito difícil você falar para uma pessoa, você chega para uma pessoa que está do seu lado, e você vai falar para ela assim, olha, Deus não se agrada dessa maneira. Deus não se agrada dessa maneira. Está escrito ali que é assim, está escrito assim que é assim. Você já passou por essa experiência? Se você de repente concorda com os atos da pessoa, e você fica concordando, que não, nosso amigo aqui está perguntando, por que não se fala mais? Agora, se ele chegar para o pastor da igreja dele, eu não sei, né? Ou qualquer pessoa chegar para o pastor da igreja e falar com o pastor, por que pastor não se fala mais assim, assim? Aí ele vai inventar alguma coisa. Ele vai dizer alguma coisa se ele não quiser entregar isto para a igreja. A minha igreja não está preparada. Não é isso? Vai dizer que a igreja não está preparada. E aí? Ele começa a ser chato. Eu já falei. A pessoa começa a ser chata. Só que Deus, ele quer que a palavra dele seja dita. Tanto que ele disse até os confins da terra. Muita gente fala assim, mas até a palavra de Deus ela ser pregada para todo mundo, vai demorar muito. Então você tem que ler a Bíblia, que fala claramente que a palavra vai ser pregada por último pelos anjos. Então não fique imaginando que não haverá um arrebatamento. E se você morrer agora? Para onde você vai? O que você tem feito com a sua vida? Então você tem que se preocupar, quem você tem seguido. Entendeu? Você não pode estar simplesmente num lugar, num templo, e você tudo bem. Mas, veja bem, esse rapaz falou assim, ontem eu vi ao vivo. Falou, olha, quem disse que
no céu não vai entrar mentiroso? Vamos ler a palavra. Quem disse que... O outro falou que todos os cristãos vão para o inferno. Mas onde está escrito isso? Entendeu? Ou aí, que Deus não perdoa, né, aqueles que pecam depois do batismo nas águas. Não existe, você entendeu? Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós pecamos no falar, no pensar, no agir. Nós somos falhos. Deus, ele perdoa. Deus mandou Jesus Cristo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. Então, assim. E como ele disse aqui na pergunta, né? Se Deus, o único inocente, né? Não vou mudar de assunto aqui, mas o único inocente até hoje, que existiu até hoje, foi Jesus Cristo. Ninguém é inocente. Então, existem os falsos profetas. Então, os falsos profetas, eles vão pregar o quê? Coisas falsas. Eles não vão pregar aquilo que Deus quer. Buscar em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, o reino do céu seria o quê? O arrebatamento. Seria a santificação, salvação, o batismo com o Espírito Santo e o arrebatamento. Não é isso? Então, para ter uma ordem aqui, primeiro a gente tem que aceitar Jesus, estar santificado, se batizar com o Espírito Santo, e aí, através da salvação, tanto na morte quanto no arrebatamento. E Apocalipse, principalmente, que deixa claro muitas coisas, né? Mas onde que os falsos vão pregar a verdade? Só que, então, gente, os falsos profetas estão aí. No céu ele está mentiroso, o cristão ele vai para o inferno, Deus ele não perdoa ninguém, Deus é mau, né? Então, é tudo isso aí que estão falando. Estão falando, se a gente conseguir e ficar abrindo aí o dia inteiro a internet, e mesmo para uma igreja, já falei aqui que um pastor ele falou que não precisava nem no nome de Jesus para expulsar o demônio, que o demônio era muito fraco, ele não expulsou. Mas você vê o que passa na cabeça deles. É tudo isso, então. Agora nós vamos mostrar aqui, ó. 1 Reis 18:40. Vou te mostrar por que eles prevalecem. Muitas vezes, né? Uma porque já é uma profecia. Jesus ele já disse que isso ia acontecer. E outra que é difícil. Entendeu? Tirar um falso profeta é muito difícil. 18:40. Não é impossível. E vamos lá. Elias, sobre uma ocasião, ele teve que desafiar os profetas de Baal. Falsos profetas. E o que aconteceu então? Ao Deus responder a palavra, né, ali da boca de Elias, Elias perseguiu, né, por mostrar que Deus era com ele, exatamente com ele. E olha o que aconteceu. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então você vê, às vezes você está na sua igreja e você não aceita o falso profeta. Você fala, mas não é assim, mas não devia ser dessa maneira, não devia ser assim dessa maneira. Elias ele fez a mesma coisa. Então ele não aceitou, a palavra diz que ele não aceitou, então ele mandou perseguir e ele acabou com os profetas, os falsos profetas. Então você que está aí buscando aí, que a sua igreja lá tenha na palavra, e você busca aí na palavra e você não aceita que as pessoas elas errem por aprender errado, Elias também não aceitou. Mas olha só o que aconteceu, para você ver como é difícil. 1 Reis 19, 2-4. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua cabeça como a deles. E que vendo ele
se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi no deserto no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu a Deus em seu ânimo a morte, disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então você vê bem que Elias, ele foi, acabou, tentou ali de toda maneira exterminar os falsos profetas, e foi dada uma ordem que iriam arrancar a cabeça dele. Ele fugiu. E às vezes você está passando o mesmo problema. Você quer uma igreja santa, você quer uma igreja abençoada, você quer uma igreja, né, tudo de uma igreja. E às vezes você está sozinho. Então as pessoas não vão gostar que você vai falar de Deus. As pessoas não vão gostar que você vai falar de arrebatamento, santificação. Porque agora há falsos profetas no nosso meio. Que, se possível, eles vão enganar até os escolhidos. Por isso que muitas pessoas ficam do lado dos falsos profetas. As pessoas que estão ali pregando de qualquer jeito. Porque é fácil viver de qualquer jeito. A porta é estreita, não é? E ele larga o caminho que leva para a perdição. Mas as pessoas vão pelo caminho largo. Então você que está seguindo um evangelho largo, é uma porta larga. Então não adianta você depois, perante Deus, você querer justificar e falar assim: não, Deus, mas eu estava lá, mas eu não tenho culpa pelo que ele estava fazendo. Mas você não tem a sua palavra? Aqui, ó. Você tem que chegar e falar: olha, assim, está escrito aqui, ó. É difícil. Você viu, Elias foi fazer. Foi tentar acabar com os falsos. Perseguiram ele. Tentaram matar ele. Olha aqui, ó. 1 Reis 19:14. Vamos continuar rapidinho. E ele disse assim, ó. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conceito, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Então você vê que Elias, ele chegou a Deus, ele disse assim claramente: Deus, abandonaram a sua palavra, não querem mais saber, arrebentaram os teus altares, e só eu fiquei, querem me matar. Então, irmão, você que está procurando uma igreja, você que tem dúvida, o que acontece é o seguinte: buscar uma igreja que pregue a palavra de Deus, que pregue Jesus Cristo, que pregue o arrebatamento, que pregue a salvação, santificação, que é isso que nos fará chegar até Deus, né? Vamos buscar primeiro o reino de Deus, né? E depois Deus vai acrescentar o resto. Então vamos analisar o que a gente está ouvindo, vamos analisar se tem na palavra. Então eu quero dizer para vocês que a maioria não prega. Não estou dizendo só, estou falando assim, já que todo mundo coloca como religião, né? Eu procuro Deus, entendeu? Eu procuro Deus, eu não procuro religião. Se eu chegar no lugar, eu vejo que ali se prega a palavra de Deus, eu fico. Se eu vejo que não prega, sinto muito, mas eu não fico não. Porque isso aí vai me levar para uma condenação. Ou se fosse assim, se você acha que não, então por que Deus só não tirou o diabo que estava lá, né? E deixou os anjos? Não, quem seguiu foi junto. Não é assim? Você tem que ver o que você espera para frente. Então se você acha que você está no lugar, ele está ali certinho na palavra, não está quebrando os mandamentos, né? Não está sendo totalmente fora a palavra, o altar está santificado. Amém. Mas se você está seguindo um lugar onde o altar ele está sendo tocado, Satanás ele tem tocado nos altares, porque aqui está dizendo claramente, ele falou: ó, tem destruído seus altares, e só eu fiquei, querem me matar. Então busque uma igreja que fale de Deus, que busque ao Senhor Jesus. Não fique fora das igrejas. Já falei aqui, não é para ficar fora da igreja. Em nome de Jesus. E Deus vai te abençoar. Procura porque tem. E agora eu vou mostrar para você que tem, tá? Se você não está vendo na sua igreja falar sobre arrebatamento, salvação, santificação, se o altar da sua igreja está mexido, se o seu líder ele já se desviou, se tornou aí, surgiu um falso profeta, olha, meu amigo,
busca o Senhor, mostre a palavra para ele, Deus vai fazer a obra. Mas se ele se negar, infelizmente ele está contra a palavra de Deus. Então não tem como seguir uma pessoa que está contra. Né? Vamos lá. O mesmo capítulo, né? 1 Reis 19. E ele falou: procuram me matar, só eu fiquei. E às vezes você acha que você está sozinho, não tem mais quem fale de Deus, não tem quem fale nada. E Deus vai mostrar para você que você não está sozinho, que há igrejas ainda que pregam a palavra, que busquem a palavra, entendeu? Que meditam na palavra. Não vá por estudos que não... Tem estudo que eu já vi estudo. Tem muito versículo. Mas tem a ver com a palavra? Porque às vezes usa um versículozinho, né? Ah, vou pegar esse versículo aqui para ter fundamento no que eu estou falando. Esse canal ao vivo que eu vi, ele estava falando assim: quem disse que mentiroso não vai para o céu? E aí ele usou um versículo lá que ninguém obedece a palavra. Então, já que eu não estou obedecendo, e eu vou para o inferno mesmo, porque é isso que vai acontecer para os filhos da desobediência. Porque não tem, gente, olha, vamos analisar. O céu, diante do trono de Deus, ou lá onde o Senhor habita, não é uma zona que entra qualquer um. Então vamos analisar isso. Não adianta você querer achar que você mente e você vai entrar, que você vive de qualquer maneira que você vai entrar, que você é idólatra que você vai entrar, que você... Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro intercessor entre Deus e o homem. É o que diz a palavra. Então, não adianta você achar que você vai viver de qualquer maneira, tapeando um ou outro, vivendo de qualquer maneira, sendo uma pessoa totalmente ruim. Agora, se você se arrepender, há um lugar para você lá, junto a Deus. Né? Elias falou que só ele ficou. Às vezes você está achando que só você está pregando a palavra de Deus, só você que acredita, que não existe mais um lugar que pregue a santificação, o arrebatamento, mas olha o que Deus fala. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então você vê bem que Deus ele tem pessoas preparadas que não servem os falsos, que não são falsos profetas, que são pessoas que estão ali. E vamos lembrar, gente, Jesus ele falou: olha, vocês fecham a porta e não deixam entrar os que estão entrando. Então eu peço, em nome de Jesus, medite sobre essa palavra, tome cuidado, porque às vezes você pensa que você está entrando e alguém está fechando a tua porta.